Perfeito. Então, vamos dar continuidade à aula passada, onde nós estávamos estudando aspectos clássicos da arquitetura. E, gente, a maioria das áreas que trabalham com visual, composição, onde estética é importante, onde percepção é importante, que trabalha com marketing, com moda, com design, todos eles, gente, precisam, talvez não com essa ótica que nós estamos estudando, e provavelmente nas escolas de arquitetura a ótica também não seja essa, mas de maneira direta ou indireta, todo profissional da área visual precisa entender, se não estes princípios, outros similares que acabam, em outras palavras, significando o mesmo que estes. E é por isso que a gente está estudando esses métodos de maneira tão organizada e paramétrica. Bom, na aula passada, nós já havíamos estudado a questão dos aspectos, e eu meio que dei uma nomenclatura um pouco diferente para alguns, e a gente viu alguns que a gente estava lidando com aspectos ou técnicas, e outros ali que a gente estava vendo como resultados, objetivos plásticos, que seriam, na verdade, características plásticas esperadas numa composição visual. Nós já vimos a harmonia, estudamos a agradabilidade, falamos de pregnância, falamos de clareza, né? E estava no equilíbrio. Vou fazer só um parêntese aqui na questão do equilíbrio, porque do jeito que eu botei esse slide aí, está diferente do slide que está para vocês baixarem lá no site. E aí quem está assistindo o vídeo em casa, eu estou falando do que está lá em arquitetobrasilia.com/professor dentro de apostilas. Teve um quesito aí que relaciona equilíbrio, que eu acabei pulando, porque quando eu preparei esse visual aí pelo Prezi, eu esqueci de tirar lá do PowerPoint, então eu queria reforçar para vocês, já que o último assunto que a gente viu foi equilíbrio, e ele é um assunto que complementa a questão do equilíbrio. Existe uma questão que indica também a relação do equilíbrio na composição, que está relacionada com a distribuição do mapa de cheios e vazios. O que é isso? Está também menor para volta. Nossa, eu nem hoje testei se a imagem está legal aí para vocês. E não está mesmo. Porque quando eu desenvolvo tudo também não dá para ver algumas questões que eu faço. Vai depender da cachorro ficar me iluminando. Olha lá como fica escuro. Aí quem me pega, que pega só na penumbra. Mas tudo bem, imagino que é prioridade para vocês. Então o que vai acontecer, gente? O que é esse tal mapa de cheios e vazios? Vocês lembram do todo estruturado ou das estruturas deficientes que eu comentava na aula passada? E eu dizia que quando um ser humano observa uma composição, ele busca a totalidade daquela composição, porque já existe uma predeterminação na nossa compreensão de mundo e de percepção visual. Obviamente que essa não é a única maneira de ver o mundo, nem de explicar uma concepção visual, mas ela é uma das. E considerando essa uma das, a Gestalt explica essa questão da completude, da busca por um objeto completo e que a gente tem tendência a dar continuidade a essa coisa que está incompleta. Bom, isso vai explicar inclusive a questão do mapa de cheios e vazios que eu quero explicar para vocês. Quando uma pessoa observa alguma coisa aqui dentro da sua percepção, ela tem pontos que tem excesso de informação, aquilo incomoda. Mas a recíproca costuma ser verdadeira quando a gente tem também o contrário. Eu não sei se vocês já notaram que quando vocês entram num local que está muito vazio, vocês não sentem falta de objetos. Normalmente, todo cliente, quando ele contrata um arquiteto e você distribui um espaço, você deixa algo muito lotado ou muito vazio, as pessoas sentem isso e elas vão fazer pedidos. Às vezes, quando a gente está envolvido com muitas... O que é o trabalho nosso de arquitetura? Equilibrar muitos aspectos diferentes, uma complexidade muito grande de informações
e tudo na cabeça da gente. É comum que depois de tanto raciocínio, de tanto planejamento, de tanta alteração, a gente não consiga lembrar de todos os aspectos e todas as coisas que devem ser planejadas. Então a gente pode esquecer. E podemos, em algum momento, deixar uma área mais cheia e outra vazia. E é aí que os observadores, eles vão normalmente questionar se alguma coisa não precisava ter mais informação ou menos informação. Então vamos ver 2 exemplos aqui práticos disso. Aqui eu estou mostrando para vocês a situação que é muito comum em paisagismo. O que acontece? Normalmente se faz no primeiro momento, num projeto de paisagismo, o preenchimento da primeira escala, que é a escala maior, a escala arbórea. E quando a gente só tem esse tipo de composição e não se dá o complemento, o que a gente vai ver? Fachada tem informação na área vertical. Essa fachada aqui, por exemplo, ela tem muita volumetria, relevo, ela até não tem informações de cor, nem de textura, mas tem relevo, janela, sobe, alto, baixo, e está tudo na escala mais alta do que a escala humana. E à medida que você vai descendo, você vai percebendo que a própria vegetação ela não apresenta mais informação visual. Ela é praticamente uma coisa lisa, somente o tronco, vai ficando vazio a percepção do espaço. E quando você olha para a área mesmo de jardim, aqui na concepção da casa, aí é que não tem nenhum nesse caso aqui, nenhuma composição. O que vai acontecer? Isso provavelmente, na maioria das pessoas, vai dar uma percepção visual de um mapa de cheios e de vazios desequilibrado em relação à sua verticalidade. Por quê? Na parte superior do ponto vertical tem muita informação, na parte inferior tem pouca informação. Deixa eu fazer um complemento aqui para ver o que vocês acham. O que vocês acham? Será que essa composição aqui ia dar uma melhorada? Eita! Gente, bom, eu já vi que entre vocês sobrou uma dúvida sobre se ficou melhor antes ou depois. Não, mas esse é o problema. Eu fiquei, vermelho não é agradável. Ah, é? Não, eu não tenho. Não, verde não dá, porque a grama está verde já. Se eu botasse verde, até lá para quem está assistindo em casa, que não está com o mesmo contraste que vocês veem aqui na aula, o pessoal não ia enxergar muito com verde. Tem que ser aí ou vermelho ou um preto para a gente conseguir enxergar lá no vídeo. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui, gente, há uma tendência maior das pessoas acharem essa composição mais equilibrada se um número, pelo menos mais próximo de informações do que há em cima, existia embaixo também. E é semelhante ao que a gente buscava quando a gente estava falando de equilíbrio na horizontal. Também não havia aquela preocupação. O que tem à esquerda normalmente se equivale à direita. Só que eu esqueci, inclusive, de parafrasear outra coisa. Mas é porque eu falei que lá em peso a gente ia ver. Então, em peso eu explico isso. Tá, uma outra situação prática. Lembra lá da testa da menina lá? Que a gente tinha uma noção de percepção alterada ao estar cobrindo a testa dela ou descobrindo. Vai acontecer algo semelhante nos edifícios, talvez não pela mesma condição que a gente estava analisando lá na menina, porque lá tinha o quê? Assim como nesse edifício, a parte de baixo ela tem uma proporção menor, portanto, existe uma dimensão maior localizada na parte de cima. Por uma questão até, um senso de proteção, uma coisa quase que biológica, o ser humano tem tendência natural a observar situações que estão desse jeito e se incomodar com o peso em cima. Porque veja, vou botar para vocês 2 situações. Essa aqui é uma. Jesus. Tá ruim. Situação 1. Mesmo quantidade de volume, pessoinha aqui embaixo. Situação 2, o mesmo volume em outra situação. O que vocês acham que vai dar uma sensação mais confortável ao observador que está embaixo dessa construção? Uma sensação psicológica. Número 1, número 2. Porque provavelmente a maioria das pessoas que olhar para cá, ela pode ter a sensação de queda desse objeto, né? Por mais que ela esteja bem estruturada, mas há um senso de autoproteção que é inato ao ser humano, que faz com que ele perceba coisas que estão muito acima como perigosas.
Aliás, é inclusive um senso que ele descobre ainda lá na pré-história, e ele reforça quando chega na antiguidade clássica. Vocês lembram das aulas de arquitetura, de história da arquitetura, onde se falava que os povos gregos, eles construíam lá em cima, eles colocavam a acrópole lá em cima, que era uma situação de controle ibérico? Ou vocês não passaram dessa disciplina ainda? Não. Mas enfim, não passaram. Vocês não começam vendo antiguidade clássica? Não viram Grécia, Roma, Egito? Bom, mas enfim, então não precisa, vocês não viram, a gente está comentando agora. As acrópolis gregas eram lá em cima, porque era uma situação de observação e de controle ibérico. Se alguma nação, se algum povo que quisesse conquistar aquele território, quisesse chegar lá, eles estavam de cima observando. A maioria dos seres que estão acima, eles estão no topo da cadeia alimentar, ou seja, ele é o predador e vai ter uma outra criatura que está inferior a ele que vai ser predada na sequência. Então, normalmente, quem está de baixo está na situação de proteção e está com medo do perigo. Estar em cima é a situação mais confortável. Tá? Oi? Não entendi. Troia, por exemplo, é um pouco de cima, principalmente a flecha dos caras lá embaixo da derivada, né? Todas as situações de guerra da antiguidade clássica, todo mundo que estava por cima estava ganhando. Você pega castelo medieval, para que se erguia a torre e fazer uma muralha alta? Para que os arqueiros estivessem lá de cima atacando quem chegar por baixo. Por isso que invadir um castelo não é fácil, porque está todo mundo em cima e quem quiser chegar, chega por baixo e se ferra. Isso é o normal, tá? Então a gente, com medo de se ferrar, a gente não gosta de ninguém por cima da gente. Quer dizer, não é todo mundo, tem uns que gostam, né? Mas normalmente a gente não gosta da situação, né? Porque ela reflete perigo para o nosso senso. Não fica provocando onça com o guarda-chuva que eu tenho desconsigo. Então, normalmente a gente, por um senso de autoproteção, a gente prefere que o posicionamento, eu até já comentei isso, né? Eu relacionei isso com a questão da nossa percepção desde a existência da evolução do ser humano, quando eu falava que o que tinha para se olhar acima era limpo. Até hoje a gente conduz um teto leve, colocamos branco por conta dessa questão da percepção. Isso vai reforçar agora quando a gente fala de equilíbrio em termos de sensação de espaço, de cheio e vazio. Mas, gente, essa fachada aqui, ela não vai ter essa relação de desequilíbrio somente por conta da questão de ter uma proporção maior em cima. Vai ter também o quesito do mapa de cheios e vazios, que é diferente de perceber. Imagina, se esse prédio, ao invés de ser assim, vertical, fosse deitado, isso não ia ter uma relação de verticalidade maior na parte de peso maior concentrado na parte superior. A gente ia ter um deslocamento de cheios e vazios, onde há algumas informações acontecendo aqui embaixo e não há nenhuma aqui em cima. Numa leitura técnica de cheios e vazios, o que a gente ia ter que fazer é um equilíbrio para que alguma coisa aqui acontecesse. Bom, numa situação onde você está concebendo zero, talvez se conceber deste jeito já tirasse essa sensação. Mas imagina que você não tem como fazer. Eu vou aqui aventar uma possibilidade de reforma plástica da fachada. Se essa fachada fosse minha, eu ia quebrar esse volume em dois, fazendo uma soltura, ia colocar um elemento aqui de aniquilação, porque ao soltar esse volume aqui e transformar ele em dois, eu faço com que todos esses dois volumes aqui sejam menores do que este. E isto é um exercício que vocês vão fazer muito quando vocês estiverem trabalhando na volumetria da casa de vocês. Então isso aqui eu já estou para vocês alertando sobre, lógico, eu dei um exemplo, uma possibilidade. Porque veja, é que nem aqui, eu tenho um prédio que ele está nessa situação, os pesos estão iguais, mas vamos supor que eu peguei aqui e comecei a fazer um monte de detalhe e ele ficou pesado para cima. Olha uma solução para a gente fazer com que o peso de cima fique menor do que o de baixo, aumentei a proporção de baixo e novamente embaixo voltou a ser mais pesado que o de cima, que foi o exemplo que eu usei aqui nessa questão de percepção. No caso aqui, se por exemplo mudasse a cor, usasse aqueles filetes que tem na lateral, não melhoraria talvez, não? Pegasse essa parte de cima, o senhor dividiu e pegasse a parte de cima e colocasse, ou talvez até mesmo outra cor que combinasse com o que tem aí.
Pode ser, tem N possibilidades aqui de solução. Isso aqui que eu dei foi um exemplo, né? Vocês vão ter liberdade, inclusive no projeto de vocês, vão ver ao longo da experiência de vocês como arquitetos, N soluções para isso. Eu joguei uma que eu imaginei agora correndo. Talvez se eu tivesse pensado melhor, eu ia propor isso, né? E você já se preocupou em relacionar não só a casa do seu cliente, se preocupou com um global maior, que era relacionado até com a vizinhança, né? É uma possibilidade de análise, sim. Inclusive, a partir do momento que eu já falei para vocês que toda análise de arquitetura é uma questão de contexto, né? Pensar numa visão sempre mais global é sempre mais interessante do que você isolar e resolver só uma questão pontual. Não é uma casa só para você, uma casa só para Eu quero acreditar que isso daqui são casas geminadas. São 3 casas aqui e provavelmente tem mais na sequência além dessas 3. Tá? Essa é mais firme. Eu gosto. Ela dá bastante profundidade, né? Como se ele fosse tipo uma máscara. Eu acho que isso daqui é uma varanda, né? E ele tem lá atrás um recuo de uma sala. Aí deve ter um pé direito duplo aqui, tá aparecendo, né? Muito feio. Eu particularmente gosto. Sim, pode ter certeza. E depois o pessoal vai entrar no vídeo para xingar você, viu, Danilo? Só na estrutura, tem nada não. Pode falar, não sou formado mesmo. Mas vamos resgatar aqueles princípios lá. Então, desses todos que a gente estava vendo na aula passada, o único que a gente não discutiu muito foi... Aliás, discutimos nada, foi a questão do simbolismo. Gente, simbolismo, a parte simbólica que está relacionada com a plástica na arquitetura, ela faz menção direta aos valores morais, culturais, às nossas razões existenciais, e a gente vai se preocupar nesse momento com o significado que aquilo tem para a gente enquanto seres pensantes. Essa é uma das possibilidades de levantamento de conceito. Só que símbolo, gente, normalmente quando a gente fala símbolo, vocês não podem pensar, por exemplo, que o símbolo é uma logomarca enquanto arquitetos. Por quê? A gente não está preparando para fazer o design de marcas, nós estamos trabalhando para uma arquitetura. Formas diferentes, elas provocam lembranças diferentes nas pessoas. E as pessoas, quando elas olham para alguma coisa e identificam de algo que é simbólico, quer dizer que aquilo tem um significado baseado na história de vida que aquela pessoa tem. Existe até uma leitura do Jung, que foi base da nossa discussão no início das aulas, que acredita que existem leituras simbólicas superiores, que elas vão além do que a gente entende como símbolo depois de aprender, que é o cognitivo, que a gente aprende ao longo da nossa vida, que elas fazem parte de uma transmissão genética que a gente já vem com aquele símbolo, porque nossos antepassados experimentaram determinadas situações e a gente assimilou aquilo geneticamente. É meio viagem, pode parecer um pouco místico isso. Para mim tem um fundo científico isso, porque eu acho sim que cargas e informações genéticas podem ser transmitidas, inclusive na maneira de pensar, porque senão a gente não nascia com certos quase instintos, como por exemplo o gesto do bebê de mamar, ou crianças, bebês, que eles identificam determinadas noções e proporções de cor e elas choram. Por exemplo, o meu sobrinho, se a gente levar ele numa casa e o teto for escuro, ele chora. Mas aí você tira ele para outro local imediatamente, na mesma hora, e botar algo branco, ele já acha menos pesado, provavelmente na percepção dele, não chora. Então eu acredito sim que é possível que a gente tenha algumas noções simbólicas pré-estabelecidas, como diz o Jung. Por exemplo, o que desde que o homem é um homem existe na nossa vivência? E aí o Jung fala de arquétipos. Vocês lembram que o cara lá do vídeo falava de arquétipos? Arquétipos são noções simbólicas que o Jung considera inatas no ser humano, como por exemplo, aí ele coloca uns padrões. Por exemplo, ele coloca a imagem do velho sábio. E a gente pode associar isso ao nosso pai, a um conselheiro, a um líder da tribo. Vamos pensar na pré-história. Um líder de uma tribo que ele é inclusive o feiticeiro, que é o que cura todo mundo, que aconselha todo mundo, que funciona de oráculo para aquela tribo. E a gente tem aquela ideia do velho, da pessoa sábia que vai servir de referência para a gente.
Aí ele tem, por exemplo, o arquétipo do herói, que é sempre alguém que tem qualidades destacadas, que salva as pessoas. E aí ele vai descrevendo alguns, por exemplo, a senhora sábia, que aí em algumas leituras a gente pode ler como a imagem da mãe, que todo mundo tem na cabeça pré-estabelecido. O bebê, por exemplo, ele nasce com a noção do que é mãe para ele, né? E normalmente é a primeira imagem que ele entende do mundo após ter contato com o mundo, é a mãe. E isso meio que pode já estar vindo percebido por ele já numa capacidade inata. Obviamente que ela é desenvolvida a partir do contato. Então, quando a gente fala de simbólico, não dá para a gente ficar preso em características inatas. Realmente muita coisa a gente vai aprender também em termos de simbólico. Porque o que é simbólico? É você ter uma leitura de um significado daquela coisa. Só que o que eu quero que vocês assimilem nesse momento é que normalmente o que é simbólico, ele expressa um sentimento. Ele não localiza uma pessoa na Constituição, e ele não substitui um elemento que vai ser simbolizado, e isso na ótica que nós estaremos estudando. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você cria alguma coisa que é simbólica, você está querendo resgatar um sentimento do ser humano, ok? Então, por exemplo, os exemplos mais fáceis de se entender, e justamente por isso, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, eu sugiro que vocês não busquem tanto só igreja, porque buscar o simbólico na igreja é muito fácil, porque, gente, igreja é uma construção que tudo nela é simbólico. A igreja foi feita por conta do símbolo maior e mais absoluto que existe, que é a existência de Deus. Só que na nossa cultura existe Deus, existem coisas que são mais absolutas em outras culturas. Se a gente pega, por exemplo, a referência da religião egípcia, da antiguidade clássica, para eles o sol era a referência absoluta, e o Deus Sol era quem comandava tudo, e ele trazia a sua forma personificada na imagem do faraó, que era um tipo de Deus também, que era uma outra imagem simbólica. E o que era a representação da divindade do Sol para eles? Um círculo. O Jung, por exemplo, acredita que a forma mais simbólica que existe é o círculo. Aí você fala assim, pô, mas o símbolo não tem que ter uma denotação. Não, o símbolo às vezes, gente, está numa composição de um todo. Ele não está numa imagem, num detalhe, numa coisinha. Muito embora você pode, por exemplo, simbolizar determinadas coisas somente a partir de uma mudança de cor. Quem é que não entende que um espaço pintado de rosa, ele está simbolizando querer mais feminino que masculino? Qualquer ser humano sabe disso. Quer dizer, na cultura oriental, né? Na cultura ocidental, lá no Oriente as cores mudam de percepção, né? Então a gente tem que se preocupar também com essa questão de grupos. Eu particularmente gosto mais dos símbolos, que quanto mais universais possíveis, mais eu identifico eles como símbolos. Por quê? Você não precisa ensinar o código para a pessoa, tá? E a gente vai ver duas categorias de análise diferentes que tem a ver com símbolo, e eu quero que vocês separem bem a questão do que é simbólico e do que é icônico. Bandeira de uma nação, por mais que ela seja o símbolo de uma nação dentro de uma convenção, ela foi convencionada. Você só sabe que a bandeira do Japão é um quadrado branco com um círculo vermelho no meio, porque alguém te ensinou na escola que eles adotaram isto. Mas não é intuitivo dos seres humanos saber que um vermelho no meio do branco representa aquele país. A gente aprendeu isto. Círculo vermelho. Círculo vermelho. Com triângulo é Minas Gerais. Pois é, mas isso só quem vai para a escola aprende. Normalmente os símbolos mais convencionais, mais gerais, e que são de maior apreensão pelas pessoas, e que surtem um efeito mais rico, eles não precisam ser aprendidos. Quem é que não sabe que dentro de um grupo de pessoas, se existem reuniões e tem alguém que está no alto e os demais estão no baixo, quem é que não sabe que aquele cara simboliza mais conhecimento que os demais, ou ele tem uma importância maior que os outros? Isso é simbólico. Se existe uma necessidade de iluminar mais uma área de uma construção do que uma outra, será que ela não tem mais importância, não tem um sentimento expresso ali? Vocês precisam fixar, para não ter dificuldade no dia da apresentação e também para fazer os trabalhos, a questão de que símbolos normalmente são relacionados a sentimentos e estão buscando um sentimento como resultado final da apreciação. Por exemplo, vamos pegar aqui. Vocês já pararam para pensar por que as igrejas, em especial as católicas, elas são deste tamanho?
Do que relação à alma? Fala aí. Você já escutou? Não, fala não. Deixa o pessoal refletir. Sério, esqueça a vez que o Danilo já assistiu essa aula. Simbolismo mesmo. Sim, é o que eu estou dizendo, né? Que a gente está tirando hoje é simbólico, e essas coisas que estão aqui é porque é por algum simbolismo. Mas que tipo? Tá indo, tá chegando lá, é quase isso, vai lá. E não precisa falar Católicos, por exemplo. Eu acho que pra mim mostrar meio que poder. Opa, você foi agora no âmago da questão. Gente, qual é a expressão máxima do poder na religião católica? As alturas. Quem é a expressão máxima de poder na religião católica? É Deus. Onde é que Deus está, teoricamente, né? Lá no céu. Para que eu simbolize o poder, olha lá, poder é sentimento. Poder não é uma substituição de um ser vivo ou inanimado, seja lá qual for. Ele é um sentimento. Mas o poder de quem? De Deus. Gente, a grande proporção vertical a essa altura é para mostrar enquanto nós, tão pequenos e pecadores, temos um significado simbólico. Os castelos também eram maus. Oi? Os castelos também são maus. Sim, é um outro simbolismo. A escala do castelo medieval, por exemplo, ele também demonstra um sentimento de poder. Ele está simbolizando o poder de quem era o rei daquele momento, quem era o governador daquela estrutura toda, ok? Então, era o poder do rei que comandava aquele reino. Então tem relação com isso também, meu, questão da verticalidade. Mas também já notaram que todo acesso de igreja pela vez católica, que nas igrejas evangélicas tem diferenças, né? Tem uma escadaria. Achei bem menorzinho pra fazer essas coisas. Ah, é. Hoje em dia Salomão já falou no tempo de Salomão, da Igreja Universal, é 5 vezes maior que a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Só Mas ele nasceu na primeira, tá cortada de Mas eu quero saber o que vocês acham que está relacionando o simbólico da escadaria que tem na igreja. Pode falar? Não, você não. Faz de simbólico das escadarias da igreja. O que se extrai de simbólico Quase isso. numa escada da igreja, numa escadaria que aparece nas igrejas, especialmente as católicas? Tive que você está subindo no altar onde você está nascendo. Mas eu estou querendo. Se lembra que sempre que eu estou falando de simbolismo, eu quero que vocês tentem extrair um sentimento. Um sentimento, uma compreensão. Mas uma escada naquele negócio tão alto, tão grandioso. Algo grandioso. Eu vou tentar mastigar. O que você estava falando aí atrás? Só compartilha com a gente. O que você achou? Você perguntou para o Danilo. Ele falou que é mais ou menos isso. Fala aí para mim. Não, porque a gente estava comentando aqui, igual o Danilo falou, que a escada meio que representa que a gente. Não, o Danilo já sabe. Você falou. O que foi que você perguntou? Eu falei que é quase isso. É como se estivesse subindo para de Deus, né? Gente, É bem isso. Toda igreja que tem escada. Não é toda, mas é muito comum existir isso Nas catedrais. Porque as igrejas. Nas catedrais é muito natural isso. Catedral não. Catedral, você pode ver. Toda catedral ela é desse jeito. Já foi na teoria? Tem que ter uma escadaria. Catedral. Eu já estou Gente, existe uma tentativa de reprodução de passagem de planos espirituais. Então, normalmente, uma escadaria na frente da igreja quer simbolizar que nós estamos passando de um plano profano para um plano sagrado. Isso é uma explicação simbólica. Por quê? A gente está compreendendo que existe uma percepção que para ele simboliza do lado de cá o profano, do lado de lá o sagrado. Porque a gente está entrando na casa de Deus, Todo-Poderoso. Então essa diferença simbólica. O espiritual e o religioso, ele se confunde muito com o simbólico, porque o espírito, a religião, ela é puro símbolo. Só que, obviamente, ele é um símbolo espiritual. E uma
Se a gente fizer uma comparação também que é interessante com relação às mesquitas, né? Nada, mas é também uma representação religiosa que, em vez das escadas, eles têm na entrada uma água, né? Onde você se lava para purificação, para você entrar no local. Purificação. Esse é um quesito simbólico. Vocês estão percebendo que a gente não está substituindo seres inanimados para representar o que é simbólico? Simbólico sempre está relacionado com sentimentos, sempre está relacionado com sensações universais. Algumas sensações não são tão universais no simbólico, mas a nossa busca é por esses sentimentos aí, tá? Um pouco mais globalizante. Aqui, por exemplo, normalmente, ao fundo Oh, Jesus, agora me deu um branco. Falo isso todo semestre e esse me deu um branco justamente esse assunto. Do altar. No fundo do altar, normalmente existe uma abertura acima dele. E isso daqui normalmente está comunicando simbolicamente a entrada do poder de Deus e que muitas vezes é substituído pela presença da sua luz. É estratégico, inclusive, em algumas igrejas, gente, que isso seja posicionado num ponto em que ao final da tarde os raios solares estejam penetrando na igreja, porque é um horário propício para acontecer a missa. Então, por isso que eles, em alguns locais, é no início da manhã. Por quê? Manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Então, existem pontos estratégicos que vão fazer com que a luz de Deus, a luz divina, penetre no altar. É uma questão simbólica, é a presença de Deus que está, e aí vai ter o trecho lá onde vai ser dito: Ele está no meio de nós. E esse estar no meio de nós pode ser simbolizado por essa luz. Então, isso aqui são alguns parâmetros. Só que como a leitura de simbolismo na igreja é muito simples... Mas a igrejinha que contamos? Não, esse não. Conhece nada? Conheço quase nada do Gama, só o shopping. Fora isso, não conheço o restante. Vejo de longe o estádio. Um lugar bem estratégico ali, né, Danilo? Você que tá daqui do Gama, cara. Estratégico não, foi interessante. E quero ou não, né, professor, todos esses conceitos que causam impacto, né? Em vida sendo escravizado, uma impressão de... Toda vez que você vê alguma coisa no espaço que ele muda o sentimento humano e ele faz com que você tenha alguma sensação, isso não está relacionado ao simbólico. Será que não? Gente, existe uma questão simbólica relacionada com essa igreja, que é o fato... Como é que retrocede o vídeo, Danilo? Ó, o que Danilo está mostrando aqui que é a igreja. Esse isolamento dela, esse distanciamento também tem uma questão simbólica. É a igrejinha, né? O máximo do sol, né? Acima de 3 anos aí a fila de espera. Nossa, e ela está no alto, né? Ela está bem no final do morro, ela está no final da... Deslocar a igreja para cima, isso é super simbólico, porque ele está mostrando que você está falando de um símbolo espiritual elevado. Isolar ela. Se você for hoje lá, você só vai conseguir daqui a quase 3 anos. Por quê? Porque está lotado. De gente A lá. agenda já está lotada para o casamento. Ah, O fato de vocês verem aqui que ela está isolada, o isolamento dela em relação a todo o restante da cidade, que isso aqui deve ser numa área rural daqui do Gama, né? Isso quer dizer, no mínimo, importância. Vocês já perceberam que na empresa a gente pega sempre o chefe e isola? Ele nunca está no meio dos outros, porque ele não está na situação normal em relação ao simbólico daquele espaço. Ele é alguma coisa especial. Tudo que é isolado é especial. E tem a questão da verticalidade que aparece aqui também. É onde acabam todas as estradas, acabam aí. É tipo como se fosse Nossa, essa história de todas as estradas é super simbólico, porque você pode pensar que todos os caminhos levam a Deus, e Ele está aí nessa igreja, né? Então, gente, esses toquezinhos que eu estou dando para vocês, eles são somente pinceladas, de compreensão simbólica. Já desce o morro. Simbolismo no semestre passado foi depois de tensão e fechamento, a coisa mais difícil que todo mundo achava. Então essas são as 3 que eu quero que vocês mais tenham atenção, tanto aqui na aula quanto na hora de elaborar os trabalhos. Mas bora voltar para cá, vamos pegar um outro exemplo mais estranho.
Gente, se tem um cara que ele é super simbólico, ele escapa muito. Se nas aulas do conforto eu estava dando exemplos para vocês de tudo que não se pode fazer, comentando, citando o Niemeyer, quando a gente fala de aspecto plástico e especialmente a parte de simbolismo, o cara é gênio, ele é craque mesmo. Pouquíssimas obras no mundo inteiro vão ter características tão simbólicas como as dele. A gente vai ver aqui, por exemplo, a própria forma da concepção da Catedral de Brasília. Ela tem esse formato curvo que você poderia, numa leitura menos global, pensar em mãos que estão se abrindo em relação aos céus e fazendo louvor ao Senhor. Mas mesmo que você não pensar em mãos, só o fato dela estar aberta e virada para o céu, ela já está apontando para Deus. E ela poderia ser tida como uma reverência ao divino. Você não precisava necessariamente nem estar ligando ela a Deus se ela não fosse uma igreja católica, mas por um acaso ela é católica. Você poderia estar fazendo. Depois da concepção dela, ela se tornou católica, porque ela não é. Pois é, mas ela tem essa entonação hoje em dia. Então o que vai acontecer? A gente vai pensar nisso como uma assimilação a Deus, ao divino, elevação ao divino. Só que aí a gente vai notar uma coisa diferente em relação ao que eu estava falando para vocês. Será que não existe um erro na concepção da igreja, da catedral? Uma vez que normalmente a gente está buscando algo que é sagrado e tem que estar no plano superior, e nós que estamos no plano inferior, que é profano, quando a gente analisa a maioria das igrejas, se a gente pegar o Niemeyer, a gente vai observar que ele faz justamente o contrário. Você tem a gente circulando no plano superior, e para chegar na catedral tem uma queda, né? Tem uma rampa descendo muito. E o que vocês acham disso? Foi um erro? Foi uma má colocação? O que vocês imaginam que está rolando aí? O que ele fez, a gente pede um comentário na última aula. Você desce e depois você dá tipo, de cara com uma luz, como se você estivesse passando por um túnel. Eu tinha falado, a gente tinha conversado Já discutimos. Discutimos, beleza. Viagem na aula de nações da catedral, o que quer dizer? Mas foi na minha aula, não foi sensação. Eu questionei até, inclusive. Então eu vou resgatar, porque todo mundo, não sei se está gravado nos vídeos, foi uma discussão informal que a gente fez, né? Então vou resgatar o pessoal que está assistindo, e até para vocês relembrarem, quando forem assistir o vídeo em casa, uma possível leitura que eu faço, vão existir várias outras, mas essa foi a que eu fiz quando eu vim morar em Brasília, que eu era estudante de arquitetura, extremamente impressionado com a arquitetura de Brasília, e li dessa maneira. E ainda hoje é a impressão que eu guardo para mim. Lá ele coloca um túnel, e esse túnel é preto, né? E o que ele está simbolizando com essa descida, na verdade? Ele está nos remetendo simbolicamente a uma compreensão do mundo das trevas. E ele não só nos faz sentir profano, como ele nos leva ao máximo de profano que o mundo das trevas pode nos proporcionar. Só que ao mesmo tempo que você chega no máximo do profano, que é escuro, que está no fundo, quando você está no abismo das trevas, ao fundo dessas trevas tem uma possibilidade de salvação e uma luz. E essa luz, ela nesse momento, ela é entendida como a luz de Jesus, ou a luz de Deus, que ela nos salva das trevas. E quando você chega ao fim desse túnel, você encontra a luz divina, que é onipotente e onipresente, e ela vem em todas as direções, e Deus manda o seu anjo para nos receber. E isso tem um sentido simbólico super amplo, tem N questões simbólicas aqui relacionadas com isso. Mas se lembre, gente, sempre que a gente está sempre falando da luz de Deus, que ela pode passar para a gente uma sensação de libertação, pode passar, quando a gente está aqui nas trevas, a sensação de sofrimento, quando está aqui no meio, sensação de salvação, porque Deus mandou o anjo para salvar a gente. Se lembre que eu estou sempre falando de sentimentos. Nós estamos sempre sentindo coisas. E o arquiteto que ele faz coisas simbólicas numa obra, ele está provocando o sentimento das pessoas. E isso é uma coisa que tem que estar presente nas obras de vocês, não necessariamente do lado espiritual. Porque tem outras coisas que são simbólicas, como a gente viu, por exemplo, no tamanho, no poder do castelo. Não é espiritual aquele poder lá. É um poder, como é que eu diria? É um poder relacionado com dominação,
poder relacionado com relação social, mas é simbólico. E aí, sim, financeiro, inclusive, pode ter essa conotação, com certeza. A questão do ambiente que eu falei para vocês, a cor, que está simbolizando o feminino, é uma outra questão simbólica. A gente está representando, simbolizando a feminilidade, é um sentimento sempre. Fala, David. Não, é porque com essas 3 imagens aí, a gente também pode resumir ela de uma forma bem mais simples. Lógico que a gente aprende como o senhor falou, de uma forma como foi a vida de Cristo. Foi paixão, morte e ressurreição. Essas 3 coisas estão simbolizadas nessas 3 imagens: paixão, morte e ressurreição. É verdade, caramba, que leitura linda aí que ele fez agora. Putz. É porque eu fiquei Paixão, né? Aham. Morte, ressurreição. Ó, 3 gestos super simbólicos expressos E aqui. aí já tem outro simbolismo, 3. Número 3. Aí a ressurreição a gente tem ali ao fundo aquele símbolo do ovo ali, que simboliza para a fé cristã católica uma nova vida, né? Vida nova. Então, assim, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã, porque eu viajo na catedral. E realmente tudo que você está falando faz total sentido, tá? Todas essas questões, gente, igreja é um local de simbólico. Quase tudo que aparece nela não é à toa. Está aí porque simboliza alguma coisa para alguém. Agora se lembre que nem todos os símbolos de igreja, eles têm essa conotação global baseada no sentimento. Existem simbolismos, existem simbolizações que aparecem nos projetos não só de igreja, que eles são ícones. E ícones é visto por alguns autores da parte plástica, da parte simbólica, muitas vezes com uma visão não muito positiva para a projetação em arquitetura. Por quê? Quando a gente faz uma coisa que ela tem o intuito de ser ícone, ela está fazendo uma referência a alguém que está sendo substituído. Então, substituir alguém é como se você quisesse colocar o verdadeiro através de um falso. E isso que traz uma conotação negativa para as composições. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação à parte simbólica. Porque que hoje em dia, se você quer representar um espaço, não é correto você botar a foto de uma mulher para dizer que é um espaço feminino. É correto para o cara de marketing, mas talvez não seja a melhor atitude para nós arquitetos. A gente tem outras maneiras. Uma forma curva, ela representa a feminilidade muito mais do que uma forma reta. E isso para nós arquitetos é o nosso métier, porque nós trabalhamos com espaço tridimensional. A imagem bidimensional, ela está muito mais para o publicitário, para o artista e um pouco menos para a gente. Não quer dizer que a gente não possa trabalhar nisso, mas se lembre que quando você faz uso disso, você não está fazendo simbolização arquitetônica. Você está fazendo um trabalho de marketing, um trabalho de arte, um outro trabalho que não é arquitetura. Quer dizer, que nessa ótica que a gente está explorando, não é centralmente arquitetura, ok? Não é essencialmente arquitetura. Tudo entendido, gente? Eu vou dar um intervalozinho, porque a gente vai pegar agora, vamos sair dessa parte dos aspectos. Deixa eu voltar aqui, Jesus. Falta 10. Chifre. Opa. Sim, mas já que a gente sobrou um tiquinho, eu vou falar de uma outra coisa aqui para vocês, que é importante também. Quando vocês leem a apostila, vocês vão ver que eu faço referências ao mundo onírico. Isso aí vem dentre outros estudos e outras óticas, vem muito do que foi estudado por Freud quando ele inventou a psicanálise. Freud acredita que existe um momento da nossa experiência como ser humano em que a gente se desliga desse mundo que a gente vive e o nosso subconsciente ele toma posse das nossas compreensões. E que muitas vezes, quando a gente entra, inclusive, num sonho, e a gente começa a ter ideias e ver imagens, já perceberam que nos nossos sonhos as coisas parecem não ter muito sentido? Elas não fazem sentido para a nossa vida, nossa vida consciente. Por quê? O inconsciente ele obedece uma lógica que está na nossa genética cerebral. E lá existem organizações, não sei se dá para chamar de organizações neurais, ou se são organizações somente psicológicas. Isso é uma coisa que nem mesmo a psicologia conseguiu explicar completamente. Eu não vou querer aqui determinar essa tarefa para mim. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Que existem ideias, gente, que elas
têm uma lógica muito diferente da nossa consciência e que vão ser resgatadas do nosso subconsciente. E lógicas que muitas vezes que elas não estão explícitas e claras na linguagem, elas podem fazer muito sentido quando o nosso subconsciente está ativado. Então existe uma lógica que muitas vezes não é tão objetiva, que enriquece muitas artes. Você se liberta desse mundo natural e começa a pensar em coisas que têm outras relações que não fazem parte desse mundo certinho, que é o que os artistas, por exemplo, do surrealismo trabalhavam. Que você vê aqui essa obra do Juan Miró. Ele fala que aqui tem um homem e uma mulher, e não tem um homem e uma mulher aqui, mas num mundo inconsciente, onde as coisas podem não ter a mesma lógica do nosso universo, a gente pode se descolar desse universo e tentar imaginar um homem aqui e uma mulher. Não, mas é para imaginar qualquer homem, qualquer mulher. Sim, mas a gente sabe que o homem não tem essa cabeça esticada, ou que ele não tem esses braços retorcidos e coloridos. Eu estou vendo, tem umas genitálias aqui que meio que demonstram, né? Tem um elemento fálico apontando para cá, e tem uma coisa relativamente feminina aqui embaixo, né? Meio esquisita, mas tem. Mas veja, ele fala que tem um monte de incrementos. Na minha leitura tem um monte de merda aí espalhada em algum lugar. Eu não sei onde é que está a merda dessa composição, mas enfim, é uma leitura inconsciente que ele fez. Olha o que acontece aqui nessa obra, olha o que ele chama: criança geopolítica. Gente, criança é geo e ainda é política. De onde surge esse raciocínio? É uma coisa que não tem nesse mundo. Mas gente, nós enquanto arquitetos, nós temos a obrigação de também termos um lado artístico. E esse lado artístico, muitas vezes, a lógica dele não é explicada por esse mundo que a gente vive. E a gente precisa ter essa liberdade, por exemplo, quando navegar. Então, por isso que eu estou colocando exemplo para vocês. Olha só essa casa que aparece aqui, ó, lá da Polônia. Uma casa completamente deformada. Vocês já tiveram algum sonho onde os objetos de vocês são deformados? Não tem nada a ver com isso. Essa casa é feita com favor. Não, essa casa existe, ela é construída de verdade, ela existe lá na Polônia. E essa outra casa que tem aqui, ó, também na Polônia, também existe. Também é construída assim de cabeça para baixo, mas obviamente só na fachada dela que ela é toda de cabeça para baixo. Internamente, os ambientes são todos virados ao contrário em relação à concepção da fachada, e os ambientes estão todos de pé, de verdade. Eles funcionam da maneira lógica como eles conhecem os demais ambientes. Mas vê se o arquiteto que criou essas coisas aqui, os arquitetos, se eles estavam com a mente focada na lógica normalzinha desse planeta. Não estavam. Gente, então o que eu estou querendo dizer para vocês? Às vezes, até para você achar uma lógica ordenada, não tem problema você transitar no mundo do subconsciente ou do inconsciente, porque às vezes a partir dele, a gente descobre uma lógica que pode aplicar todos aqueles conceitos que vocês já viram. E as pessoas esperam que a gente provoque elas com ideias que não estão naquele cotidiano simplesinho dela. A gente vai estudar um requisito chamado originalismo. A ideia também é meio esquisita da pessoa arte. Não, todas essas aqui, todas que surgem do subconsciente, elas tendem a, se você quiser ter um pensamento formal, ser esquisito. Mas aí é que está o barato da arte. Eu acho que vocês não podem ter medo, assim como os artistas. Barato é seguro. O barato é você ter subconsciente, saber usar ele quando você é artista. E nós, enquanto arquitetos, precisamos em alguns momentos termos uma alma artista também para complementar o nosso trabalho. E aí eu alerto vocês que eu estou aqui ensinando um monte de norma, né, de método, de regra, de conceito, de princípio, mas eu estou dizendo para vocês que eu não nego a possibilidade de você trazer uma ideia que não tem absolutamente lógica, desde que, uma vez que nós não somos só artistas, depois consigamos voltar essa ideia maluca para o plano da lógica, porque nós temos seres humanos que vão usar o espaço, seres humanos que vão ter sensações psicológicas, seres humanos que vão passar calor, que vão tomar sol na cara, que vai faltar água para ele, que vai ter dinheiro para fazer a obra, o dinheiro pode acabar. Tudo isso a gente tem que estar atento quando a gente compõe a composição, mas a gente não deve também descartar as ideias que a gente não sabe de onde elas vêm, porque pode ser que seja daí que surja uma grande ideia, uma grande lógica, que vai inclusive na frente ser algo bem organizado e bem planejado, baseado em critérios também técnicos. Tá? Então esse ponto que eu passei aqui para vocês foi só para provocar em vocês essa sensibilização a partir do subconsciente, da imagem artística que a gente pode ter a partir do trabalho de arquitetura, até porque essa possibilidade onírica, trabalhar com o subconsciente, ela é super corrente na época do pós-modernismo, e o cliente de vocês expressa claramente que no projeto dele que é uma obra pós-moderna. Então o que isso quer dizer?
subconsciente de vocês tem que estar assim, ó, ativo, pensando em coisas, sem preconceito, soltando o que vem na ideia. Não fique procurando na mente de vocês um conceito pré-estabelecido de casinha para fazer a casa que você for fazer para o cliente, que o cliente você já falou isso. Porque senão, sabe o que vocês vão estar propondo para mim, quando vocês começam a criar essas casinhas? Vocês vão voltar para a infância de vocês e vão ficar me propondo aquela casinha, uma água para um lado, outra água para o outro, a portinha, o agendamento, que estava lá no vídeo, eu passei para vocês, né, das cenas da vida de um arquiteto. Então, vai rolar isso. Bom, tem cliente que quer isso mesmo, viu? E às vezes é até mais fácil, ganha dinheiro fácil, mas felizmente ou infelizmente, neste semestre, nessa disciplina, o cliente de vocês não quer. Então, vocês têm que dar asas à imaginação. Vamos dar uma paradinha aqui e a gente continua na próxima aula com os demais aspectos. A gente vai partir agora para os princípios plásticos que vão nos dar base a criar essas características morfológicas que estão aqui no centro do nosso gráfico de estudos, tá? Então vou parar aqui e a gente continua na próxima aula.